Vamos lá, vamos agora começar por esse tipo de modelagem aqui que a gente vai usar outros comandos, tá? E vai ser a modelagem de um aparador, tá? E aqui está a imagem dele. A gente tem que agora, pelo menos, tentar descobrir uma das medidas para poder fazer o resto na proporção, né? Eu acredito que esse aparador tem mais ou menos uns 80 centímetros de altura e deve ter aqui 1,40, talvez, de largura e de profundidade uns 40 centímetros, tá? Se não for bem isso, com a modelagem pronta depois a gente consegue editar o polígono também e ajustar isso, tá? Mas a gente vai seguir mais ou menos essas medidas. Depois dessa modelagem, em próximas aulas, a gente vai pegar projetos de móveis e de paredes com base em AutoCAD, em linhas de AutoCAD, ou seja, em projetos, tá? E daí vai ficar mais fácil da gente organizar as medidas. Mas ainda assim, é importante, antes que a gente comece a pegar um negócio altamente detalhado, do AutoCAD, com linhas, não sei o que, eu queria dar uma passeada aí por esses comandos para vocês entenderem como fazer se não tiver o projeto. Você não tem o projeto desse móvel, mas você gostaria de ter ele modelado para colocar aí no seu projeto, no seu 3D, no seu ambiente. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pensar de que maneira que eu posso modelar ele. Como eu já disse várias vezes, tem N maneiras de fazer o modelo desse móvel, mas vamos ver se a gente encontra alguma aqui que seja a mais prática, tá? Para isso, mais prática ou que eu consiga agora explicar outros comandos para você aprender. Vamos lá, eu acho que a gente vai começar com um box. Um box só da perninha aqui para a gente ver como é que fica, tá? Então vamos lá. Vamos pensar que eu vou pegar um box, fazer um quadradinho aqui, tal. Vamos pensar que tem mais ou menos 1,5 cm aí de espessura, né? Isso aqui. Então vamos lá, vamos botar aqui, ó, 1,5 cm por 1,5 cm por 80 centímetros de altura, tá? Vamos lá, a gente já tem aqui então uma perninha do aparador, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou converter isto aqui para polígono. Clico no botão direito, converte o editable poly. Legal. E agora eu vou criar uns cortes que você já vai entender para que eu vou fazer isso, tá? Vamos lá. Para isso eu tenho que pegar esses polígonos, selecionar. E daí existe um comando que chama... Eu vou ver bem de front, tá? Vou selecionar esses polígonos. Por que eles não estão vermelhos? Porque o F2 não está apertado. Se eu apertar F2, a gente vai ver o que está selecionado de face, né? E vamos dizer que eu queira cortar para criar linhas nisso. Eu vou usar o Slice Plane. O Slice Plane, se a gente vê em perspectiva, nada mais é do que um plano que por onde ele está passando ele corta, tá vendo? Então eu vou ver vista front. E eu tenho as medidas dele aqui, né? Se eu tirar daqui, a gente vai ver que ele está a 40 centímetros de altura. Vamos dizer que tinha 80 centímetros de altura, né? A gente colocou esse box. Então, 1,5 cm para baixo vai dar 78,5 de altura. Vai ficar um quadradinho ali exatamente, isso mesmo. Então, dei um slice, cortei. Agora, eu vou trazer isso aqui de novo para 4 centímetros de altura. 4. Porque lá embaixo a gente tem uma basezinha, tá vendo? Ó? Eu vou dizer que mais ou menos isso aqui tem 4. Eu vou dar um slice. Agora eu vou subir mais 1,5 cm, então vai ficar 5,5. Vou dar um slice. Então a gente já tem cortado aqui, aqui. E agora a gente tem que fazer esse negócio aqui no meio. Que é no meio? É no meio. Então eu vou usar aqui com 40 centímetros. Vou dar um slice. Vou subir 1,5 cm. 41,5. Por que eu estou mudando aqui e não aqui, aqui e aqui? Porque eu estou mexendo nesse eixo Z aqui, né? Na altura, ele é o Z, tá? Então, 41,5, slice. Vou tirar do slice agora. E agora, o que a gente tem, gente? A gente tem esse cubo que a gente criou. Não é um cubo, é um box. E daí eu dei esses slices. Para quê? Eu vou copiar ele aqui. Eu vou botar ele, na verdade, no 0. Estou movendo ele. Eu quero que ele fique no eixo 0, 0, 0. Para ele ficar bem aqui no meio. Para ter uma medida com que me basear. Eu vou copiar, ou seja, com o Shift segurando, com o Move, copiar em cópia, tá?
E eu quero que ele fique, eu disse mais ou menos que esse aparador deve ter aí 1,40, né? Então eu vou colocar ele a 1,40 de distância. 1,40. 1,40 de distância. Talvez seja demais, talvez ele tenha 1,20, vamos ver. 1,20. Beleza. Agora eu vou fazer uma parada, eu vou selecionar esse cara aqui. E vou dar um attach. O que é isso? Ele vai fazer esse cara ser o mesmo objeto que esse, ó. Pou. Agora ele é um objeto só. Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar um comando chamado bridge. E não dá para fazer isso entre objetos separados. Só dá para fazer isso entre o mesmo objeto. Eu vou selecionar a face. E olha só, eu tô com o move ligado. Isso é muito... Quando você vai selecionar coisas, tente usar o que é o select, e não o move. Porque às vezes você vai segurar e vai mexer sem querer e vai cagar tudo. Então você usando o que não corre esse risco. Então vou selecionar essa face. Vou tirar o grid aqui. Selecionar esse cara aqui com o Ctrl. Com o Ctrl você vai somando seleções. Se eu ficar segurando o Ctrl, eu vou somando. Se eu der um Ctrl Z, volta. Se eu só clicar nele, eu vou perder a seleção de antes. Então, Ctrl Z. Eu tô com aquelas duas facezinhas ali conectadas. Eu vou dar um bridge. Olha só que legal. Bridge. Ele vai conectar as duas, tá? Vai fazer uma ponte. Então, esse com esse. Bridge. Esse com esse. Bridge. Então, a gente já tem a estrutura, mais ou menos, disso aqui, ó. Tá. Agora o que eu vou fazer com isso aqui? Vou pegar aqui no Y para trás, vou copiar e vou querer que fique a 40 centímetros, que é o que a gente falou que ia ficar, 40 centímetros. Legal. Agora eu vou fazer a mesmíssima coisa. Eu vou vir aqui e dar um attach. Transformei num objeto só, desligo esse attach, venho aqui em face. Vou selecionar essa face, dá um bridge, essa face e essa face, vou dar um bridge, essa face e essa face e vou dar um bridge. Legal. Agora a gente tem que fazer isso do outro lado. Mas antes de fazer do outro lado, eu vou te falar que você não precisa fazer do outro lado, porque existe um comando bem legal também, e daí eu já vou mostrar isso aqui agora, que chama Symmetry. Eu vou selecionar isso, um modificador na verdade, então eu venho aqui modificador list e venho aqui e procuro Symmetry. Olha o que ele vai fazer. Eu vou selecionar o Symmetry, vou clicar no mirror ali, ó, e vou trazendo. Olha que legal. Então ele está copiando, espelhando um lado igual ao outro. Olha só. Então eu tenho um lado exatamente igual ao outro, tá? Então é mais ou menos aqui que eu queria, né? Vamos lá. Eu posso botar aqui 60 centímetros. Porque deve ficar exatamente com 1,20, como eu queria, né? Então legal. E agora eu posso converter isso aqui para polígono de novo. Pronto, convertido para polígono. Tá? Agora que a gente tem a nossa estrutura já prontinha, a gente vai fazer uma coisa. A gente tem que fazer o fechamento, né? Se a gente for olhar aqui, deixa eu abrir porque eu acabei de fechar a referência. Se a gente for ver a referência, a gente tem que ver que tem o fechamento de madeira aqui, né? Claro, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar uma outra coisa aqui, que é um outro jeito então de fechar isso. A gente poderia ou selecionar... Vou fazer até de dois jeitos. Ó. Eu vou selecionar aqui, ó, essa linha, essa linha, essa linha, essa linha, essa linha e essa linha e criar um shape from selection. Vou colocar em linear, tá? Porque se eu der smooth ele vai arredondar as coisas. Então é linear. Eu vou dar um OK. Pô. Volto. Tô com a minha linha aqui, ó. Tum. Selecionadinha. Talvez a sua apareça assim, ó. É porque não pode esquecer de tirar aqui do modo do rendering. E daí eu vou clicar com Convert to Poly. Pronto, ele transformou num plane, tá? Um fechamento. Mas você pode fazer de outro jeito também. Você pode vir aqui e criar um plane. Vem aqui e criar um plane. Mas daí você tem que estar com esse Auto Grid ligado aqui, ó. E o Snap ligado também em Vertex aqui, tá? E daí no 3 mesmo, tá? Daí você vai ter que ver aqui, ó. Clicar aqui
e aqui. E tem 4 divisões, eu não quero isso, eu quero que fique só uma. Eu venho no modificador, 1 e 1, ok. Vamos lá, vamos criar de novo mais um plane. Criar o plane AutoGrid, o snap ligado vai ser aqui até aqui. Vamos lá. Vai ser daqui até aqui. Talvez você vai apanhar um pouquinho para fazer isso aqui, mas dá tudo certo. Depois que você entender da onde que o eixo tem que ser, vai dar certinho, ó. E aqui embaixo também eu tenho que fazer, né? Então, vamos lá, daqui até aqui, ok? Agora, o que eu vou fazer com esses caras aqui? Vou selecionar todos eles. Vou converter tudo para polígono, é mais fácil do que selecionar um por um. Cliquei nesse e vou dar um attach também. Eu vou atachar esses caras aqui para eles serem tudo de madeira, tá vendo? Ó, aqui, aqui e aqui embaixo também. Pô. Então pronto. Então a gente tem já esses caras aqui. Deixa eu desligar o snap aqui. Pronto, já tá fechadinho, já tá parecido já. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá parecido já com o nosso objeto, mas ainda precisa de mais umas refinadas, né, gente? E daí eu vou começar dizendo que eu vou refinar a estrutura metálica. Eu vou selecionar todas as linhas dela, todas. Eu poderia tirar essa, mas dá tanto trabalho e é tão pouca linha que não vai fazer diferença. Eu vou dar um chamfer. Chamfer de quanto? De 0,2, por exemplo, eu acho que tá bom. E vou adicionar aqui umas 3 linhas. Vou dar um OK. Tá aqui, ó. Se eu congelar isso aqui, e daí agora eu vou mostrar, conforme vai aparecendo a necessidade, eu vou mostrando para vocês, tá? Se eu selecionar alguma coisa e vier aqui no modo de visualização, ou clicar com o botão direito, eu tenho aqui, ó, Hide. Hide é esconder, né? Então, eu posso clicar e Hide Selected, ele vai congelar o que está selecionado. E daí eu não deletei, eu só congelei. E daí olha só como a nossa estrutura ficou bem mais decente, tá vendo? Ela tá bem bonitinha, porque nada tem aquele vinco como tinha antes. Realmente é assim que funciona, né, a modelagem. Então eu tenho minha estrutura metálica já praticamente pronta. Eu vou dar um Unhide All, que vai voltar aquilo ali. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou vir aqui. Eu fiz o que, gente? Eu dei um Alt Q, que é aquele isolar a seleção. E vou dar um Shell para minha madeirinha que tem aí, ó. Shell. De 1,5 cm também. Então ficou bem legal, ficou 1,5 cm. Vou converter isto para polígono. E vou fazer uma coisa agora com esse cara aqui do meio, ó. Eu vou selecionar essas linhas aqui, ó. Vou selecionar esse cara. Vou transformar a seleção do elemento para linha. Ele vai pegar só as linhas. Vou com o Alt tirar a seleção desses caras aqui. Vai dar mais trabalho do que fizesse diferente, mas vamos lá. É só para ir mostrando todos os comandos. Tirar isso. Tirar isso. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Connect. E daí ele vai dividir isso em uma vez. Se eu quiser, eu posso dividir em duas. E eu posso aproximar elas para a gente fazer o quê? O puxador, né, gente? Então aqui, ó, eu quero mais ou menos, vamos ver aqui a referência. Mais ou menos esse tamanho aqui. Então, desse tamanho aqui tá bom. Ok. Então a gente já tem aqui esse ajuste. Agora o que a gente pode fazer aqui deixa eu ver aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode tirar esse cara aqui. Esses dois, na verdade. E fazer o quê? Dar um extrude da espessura que eu quero. De 1,5, 1,5. Ok? E agora o que eu vou fazer vai ser selecionar aquilo ali, mais essa, e vou em Z baixar 1,5, menos 1,5. Só para voltar ao tamanho que era mesmo, tá? Para a gente encaixar aqui o nosso puxador, tá? Agora uma coisa que eu vou fazer vai ser, sabe o quê? Vai ser selecionar todas as linhas, menos, vou ver de front aqui, essas que estão inclinadas aqui, porque essas aqui eu não preciso. E nem essas aqui do meio.
Como são poucas, eu vou tirar essas aqui do meio de divisão também, tá? Então eu tenho aqui as arestas todas selecionadas. E com isso, o que eu vou fazer, gente? Eu vou... deixa eu ver aqui com F3. Eu vou dar um chanfre também. Chanfer. Olha só, eu tô dando um chanfer nessas linhazinhas todas. Só que tem que ser um chanfer de 0,2, né? 0,1, 0,2, tá? Eu só não entendi o que aconteceu nesse caso específico aqui, gente. Tá tudo preto aqui, tá vendo? Deu um pau ali. Eu vou voltar aqui, tá? Vamos ver por que aconteceu isso. Vamos entender. Ctrl Z. Ah, eu sei o que aconteceu. Porque eu tenho que, na verdade, baixar esse objeto inteiro 1,5 cm. Subir. Tem que baixar. Vou fazer -3 agora. Pronto. E daí, agora sim, eu vou mudar a parte de baixo dele aqui para cima. Acho que é mais fácil do que fazer aquilo que eu fiz. Subir aqui e vou subir 1,5. Pronto. Agora sim. Está bem certinho. Antes, tanto que tinha um triângulo aqui, não pode ter, né? Agora vamos lá, de novo. Eu vou pegar todas as linhas. E vou fazer com todas as linhas mesmo. Vou dar um chanfro aqui, ó. O que eu vou fazer nesse chanfro? 0,2 também, tá? E vou deixar aqui umas 2, 3 divisões. Ok. Como é que vai ficar isso? Tá aí, ó. Toda madeirinha. E daí tá dando uns pauzinhos aqui, ó. Mas para corrigir isso, você pode vir aqui e dar um smooth nele, quer ver, ó? Smooth. Pronto. Ele já organiza já certinho essas faces retas e tira essa mancha, essa deformidade. Então, olha só, a gente tem as nossas madeirinhas todas fechando. Eu vou tirar do nosso Isolate Selection aqui. Olha que coisa mais bonitinha. Então, a gente tem a nossa estrutura metálica, nós temos a nossa madeirinha. Agora, vamos fazer aqui na frente, ó, isso aqui. Como é que é isso? É um box. Posso fazer aqui assim mesmo no olho, porque... Aqui, até aqui. Volta, vem aqui. Eu vou colocar isso aqui, tá lá do outro lado, né? Vem até aqui. Coloco aqui dentro, ó. Vamos ver quanto que isso vem para fora. Até que vem, não vem muito, vem pouco. Posso enterrar ele um pouquinho. De novo, eu vou converter para polígono. Vou selecionar todos esses edges. Vou dar um chamfer de 0,2. Vou aumentar aqui para mais divisões. Ok. Tal. Pronto, agora isso aqui, ó, que eu selecionei agora, a estrutura eu posso dar um attach nisso aqui, porque é tudo o metal. Tiro, volto. Olha que bacana, já tá bem parecido com o nosso aparador aqui, né, gente? Agora tem mais uma coisa que tem que fazer aqui, que é o seguinte, ó, a madeira ficou aqui para baixo, mas na verdade eu acho que ela deve estar bem dentro daquilo ali. Então eu vou selecionar também, eu vou dar um Convert to Poly, porque estava com o Smooth ali. Vou selecionar isso aqui, só a madeirinha. E em Y eu vou o quê? 1,5, não é isso? Pum, subiu, pronto. Agora tá bem encaixadinho ali dentro, ó. Ficou bem bonitinho, tá? Vamos lá. Agora que a gente tem isso aqui, falta só uma coisa que eu quero fazer, um detalhezinho, que é no pezinho ali. Eu tenho uma coisa redondinha ali, então a gente vai fazer isso. Para tanto, eu vou vir aqui em planta, selecionar aqui, pegar um cilindro. Tem que tirar o auto grid agora, tá, gente? Quando estiver trabalhando. Vou colocar um cilindrinho assim, mais ou menos, ó. Deixa eu ver aqui que tamanho que vai ser isso. Eu vou botar aqui embaixo, ó. Tá muito grande, né? Então vamos alterar isso aqui. Vamos botar uma altura de 0,5 pode ser. Mais o raio, vamos botar de 1. Acho que é 1. 1 tá bom. Eu vou vir aqui e vou colocar com 36 lados. Vou converter para polígono. Vou selecionar esses edges aqui, ó. Vou dar um chanfrinho também.
de vírgula 1, vírgula 2, vírgula 1. Não, vírgula 2 também tá bom. Vou aumentar aqui o número de divisões, dar um ok, fica uma bolachinha. Vou encostar isso aqui, né? Se fosse um pezinho, tá vendo? Ó? E ele também é de metal, então eu posso simplesmente vir aqui. Tá bem centralizadinho aqui. Vou copiar para cá, Shift segurando e mudando aqui, ó. Em instância pode ser. Vou selecionar esses caras aqui. Trazer para cá. Ó. Pronto, prontinho. Então a gente tem aqui esse bloco. Só que como é metal ali no fundo também, eu vou selecionar esses caras e vou dar um attach. Toin. Toin. Pum. Pum. Pronto. Está aí o nosso aparador. Vamos ver aqui em perspectiva. Olha só. Mais ou menos isso, né? Então a gente tem aí. E agora, se a gente realmente quisesse deixar exatamente na medida aqui, a gente pode conferir e ajustar, né? A gente pode inclusive selecionar tudo e daí dar um edit poly em cima de tudo. A gente não precisa taxar tudo para mudar. A gente pode vir aqui, ó, dar um comando que chama edit poly e daí tudo vai ser alterado quando a gente selecionar. A gente pode selecionar os vértices, por exemplo, ó, e dizer, ah, isso aqui está muito alto, eu quero mais baixo. Eu quero mudar a proporção disso aqui tudo. Eu quero que seja bem alto. Eu quero que continue na altura de um aparador, mas eu quero que a parte do móvel seja bem pequenininha. Pronto. Quando eu fiz isso, ó, tá ali, ó. Não mudou nada, só mudou a altura. Então a gente pode fazer essa altura. Não esqueça só que depois de fizer isso, seleciona tudo e converta para poly novamente, tá bom? Então, gente, essa foi a modelagem aí, uma maneira de modelar esse aparador. Teste aí você também. Já tem aqui, a gente aprendeu o bridge, aprendeu outras coisas mais. Esse chanfrinho aí. O symmetry, para a gente poder fazer ele em simetria, tá? E é isso. Vamos para a próxima aula. Mas não se esqueça de treinar isso. E, de novo, eu reforço. Cada um desses que você for modelando, tente fazer 1, 2 ou 3 vezes, porque e cronometra aí, você vai ver que a primeira vez você demorou mais, a segunda menos, até você ter um tempo bom aí de modelagem disso aqui. E depois comece a procurar outros objetos que você tem aí na sua casa ou que você vai encontrar na internet. Da onde que eu peguei esses blocos que eu tô te mostrando aqui, tá? É desse site aqui, ó. Design Connected. Tá aqui, ó. É um site onde eu compro bibliotecas de 3D, tá? E depois, ali nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês sobre os sites onde eu consigo os meus blocos. E esse é um deles. E daí o que eu fiz foi vir aqui em todos os produtos. E eu fui baixando. Ó, aquela mesinha, tá aqui, ó. Então você pode pegar alguns desses blocos. Até tem uma imagem maior do que aqui te mostrei, ó, para você realmente ver os detalhes e você pode tentar modelar aí na sua casa. Então, fica bem fácil para você encontrar fotos de qualidade, de vários ângulos. Ó, por exemplo, essa mesa aqui, ó, olha que fácil que modelar ela seria. Seria basicamente criar esse formato aqui em planta baixa, em linha, e depois dar um extrude, na parte de baixo dar um scale. Esse pé da mesa poderia fazer com aquela linha, né? E usar o lath para poder dar aquela volta. Então, todos esses comandos são replicáveis aqui para esse tipo de coisa. E daí você pode escolher, começa com modelos mais simples e daí vai chegando em modelos mais complexos, tá bom, gente? Só queria mostrar para você que você pode ter uma boa fonte de referência para poder fazer os seus próprios móveis. Apesar de que mais para frente vou falar sobre isso. Para você ser competitivo tanto em tempo quanto que você pode cobrar pelo seu render, eu recomendo você assinar alguns dos sites aí de modelagem para não ter que ficar modelando esse aparador, por exemplo, porque é um bloco que você vai lá e compra e já coloca, já vem texturizado tudo. Isso aqui eu só mostrei a modelagem, depois a gente vai ter que texturizar, vai ter que fazer testes. Então, assim, é muito demorado fazer esse tipo de blocos. Imagina uma poltrona, uma cama, essas coisas mais complexas. Então,
definitivamente, para se ter um estúdio de 3D, não vale a pena você modelar essas coisas. Então eu estou ensinando você a modelar porque você vai ter que modelar os móveis. Por exemplo, vai vir um projeto de uma cozinha e a cozinha não vai dar para você comprar um bloco de cozinha. Até tem, mas não vai encaixar dentro do seu projeto. Então você precisa aprender a modelar ela, você vai ter que modelar as paredes. Cada projeto é um projeto, né? Então a parte de paredes, piso, gesso, imóveis de marcenaria, você sempre tem que modelar quando você está fazendo 3D. Acontece que os móveis soltos e decorações você pode modelar como eu estou fazendo aqui, ou você pode comprar e definitivamente é muito mais eficiente você comprá-los, tá bom? Vamos para a próxima aula.